Nós vamos entrar então no verso de número, capítulo 7, vamos ler aqui o verso 7. Que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado, a não ser por meio da lei, pois na realidade eu não saberia o que é cobiça, se a lei não dissesse não cobiçarás. Vamos dar um salto aqui. Olha, a partir do 7, ele está explicando como essa força atua dentro do homem. Tá? Verso 14. Sabemos que a lei é espiritual. Eu todavia não sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Ó, eu fui vendido como escravo ao pecado. Alguém me vendeu como escravo para o pecado. Quem foi que me vendeu? Adão. Não só desobedeceu. Mas na desobediência dele, todos nós nos tornamos. Vamos lá. Olha só o que ele fala. Fui vendido ao escravo ao pecado. Verso 15. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que eu odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Nesse caso, já não sou mais eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Observa que se é o pecado que habita em mim, que me faz fazer aquilo, ele está dizendo que essa força aqui dentro de mim tem um poder tão grande que é como se quase como se mandasse em mim. Aí ele diz assim, nesse caso não sou mais eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Verso 18, sei que nada de bom habita em mim, isto é, na minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Novamente, você viu? Ele mostrando. Verso 21. Assim encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim. No íntimo, olha, assim encontro esta lei que atua em mim. É como se houvesse uma lei dentro de mim, duas forças atuantes. Quando eu quero fazer o mal, o bem, o mal está junto. Né? Aí ele fala, verso 23, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente. Entendimento, que é mente. Então, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua nos meus Então, o pecado que atua nos meus membros começa com uma guerra onde? Na mente. A mente é o lugar atuante para as ações. Então, essa força aqui, ela faz o seguinte, ela começa a conquistar a tua mente. Conquistou a tua mente, leva você a obedecer. Tá? Deixa eu só concluir. Guerreando, é uma guerra, ó. Guerreando contra a lei da minha mente. Tornando-me prisioneiro. Vai fazer guerra na minha mente e me aprisiona. Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Ele faz uma pergunta. E aqui, vamos aqui. Então, Paulo fala o seguinte, diz, olha, as pessoas olham para esse texto e dizem assim, Paulo tinha um pecado na vida dele, ficava lutando para vencer, e aí bem que ele queria, ele não fazia, continuava caindo, levantava e caía de novo. Ele mesmo escreveu, o bem que eu quero, esse eu não faço, é porque a vida dele é uma vida de pecado, e se levantava. Que isso, é falta de interpretação bíblica. Paulo não está caindo em pecado. Paulo está mostrando, Paulo está querendo mostrar o que é o pecado, como vencer o pecado, justificação pelo pecado e a força do pecado no homem. Ele precisa explicar essa força. Então esse texto não é um texto particular para mostrar que ele era um homem fraco, que vivia caído. Não é. Esse texto é para dizer, olha, dentro de cada homem existe uma força atuante, essa força é poderosa, o homem quer fazer o bem e não consegue, ele tenta, mas não consegue, porque essa força o escraviza, fazendo guerra na mente, torna ele prisioneiro e leva ele a obedecer o pecado. Aí ele pergunta, quem vai me libertar desse corpo sujeito a essa morte? Porque eu vivo uma vida que eu não consigo dominar.
eu sou dominado. Quem vai me libertar? Leia aí o versículo seguinte. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas, segundo a carne, da lei do pecado. Ok. A pergunta é: quem vai me libertar do corpo sujeito a esta morte? Jesus. Graças a Deus por Cristo Jesus. No verso capítulo 6, estudamos ainda há pouco, ele mostrou que nós não devemos oferecer nosso corpo ao pecado como escravos. Agora ele fala: quem vai me libertar desse corpo? Graças a Deus por Cristo Jesus. Porque com a Mente, sou o quê? de Cristo, Da lei de Deus. Mas com a carne, da lei. do pecado. Ah, tá aí a solução que você queria. Ele falou antes que o pecado faz guerra onde? Na mente. Na mente. O texto de Romanos, que nós lemos na aula passada, ele diz o seguinte: os carnais têm a mente voltada para o que a carne deseja, os espirituais têm a mente voltada para o que o espírito deseja, não é? Lemos também que vamos lá ler o texto, que aí você vai associar, juntar tudo. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o espírito tem a mente voltada para o que o espírito deseja. Você viu por que Paulo falou? Vou voltar aqui. Quem tem a mente voltada para o que quem é carnal, quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. A mente voltada para o que a carne deseja. Quem é espiritual tem a mente voltada para que o espírito deseja. Tá? Paulo falou que a mente dele é escrava de... Então a mente dele é o que? Carnal? É espiritual. Você viu que ele não sofreu essa crise? Ele está apenas explicando como é que ele vencia? Agora vamos lá. Verso 6. A mente carnal, a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do espírito é vida e paz. A mente voltada para a carne, o que é? Morte. Morte. A mente voltada para o espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Tá certo? Aí verso 13. Pois se vocês vivem de acordo com a carne, morrerão, mas se pelo Espírito fizerem morrer, os atos do corpo viverão. Se eu vivo com a mente carnal, voltada para o que a carne deseja, eu vou continuar como escravo dessa força. Se eu continuar com a mente voltada para as coisas carnais, eu continuo escravo dessa força. Mas se a minha mente voltar para o que o Espírito deseja, a força do Espírito fará com que eu domine os atos do corpo. Essa força não terá domínio sobre mim. Significa dizer que essa força não existe mais? A força existe, mas ela não mais me domina, como era antes. Então, qual que é o papel dentro da vida cristã? É voltar a minha mente para as coisas espirituais, para que pela força do Espírito eu domine os atos do corpo. Porque se eu viver como cristão, dominado pela força da carne, eu acabo sendo inimigo de Deus, não posso agradar a Deus. E o que vai acontecer? Acontecer que o final disso aqui é morte. Você lembra aquele dia que Jesus fala, não vos conheço? Porque nunca foram espirituais. Sem espiritualidade, não conhecemos a Deus. E os espirituais, eles não podem estar com a mente voltada para as coisas carnais. Então, veja só. Ele fala aqui que o bem que eu quero, isso eu não faço, o mal que eu não quero, isso eu faço. Ele fala, quem vai me libertar do corpo sujeito dessa morte? Ele fala, graças a Deus por Cristo Jesus. De modo que com a mente eu sou escravo da lei de Deus e com a carne da lei do pecado. Ou seja, a força não sai, eu domino ela. Como é que ele domina ela? Já foi explicado, nós lemos no 8 lá, que ele domina. Se a força espiritual tu aumenta, você domina o pecado. Incrível que parece, domina mesmo.
Libertação. Entendeu? Você domina. Por exemplo, assim, você vai mentir e aí você fala assim, não, vou contar uma história assim, assim, assim que dá certo. Aí no caminho você fala, não, mas você muda de ideia. Porque não te domina. Antes dominava, você, qualquer coisa você mentia para se livrar, né? Agora não domina mais, entendeu? Só que tem outras coisas, outras áreas que ainda dominam. Então, o que é essa área? Significa dizer que você foi liberto de tudo aqui, porque aceitou a Cristo? Não. Você vai sendo liberto um a um. Como é que chama esse processo de libertação? Processo de santificação. Processo de santificação. Você começa a dominar aqui, dominar aqui, dominar aqui, dominar aqui, dominar aqui. Mas se você vacilar, você cai. Aí se cair, o que faz? Arrependimento e confissão, levanta de novo e continua. Só que às vezes você perde pontos, ou seja, às vezes você está num grau, você cai, mas tem chance de levantar, deve levantar. Porque se você não levantar de novo, não, se você não levantar de novo, você naufragou na fé. Porque a tua fé tem que ser respondida com obras. Quem cai precisa levantar de novo porque acredita que tem que ir até o fim. O chamado não é até. Tem que levantar de novo e continuar caminhando. E a salvação é no final. Perseverar, aqueles que perseverarem até o fim. Tá certo? Então precisa se levantar. Então, hoje nós falamos sobre a força do pecado. Está vendo que a gente já está na segunda cena? Dentro de Romanos. Mas daqui para frente, tudo está ligado com isso aqui.